Meu nome é Gisele Monteiro, e há 5 anos o silêncio tomou conta desta casa como um visitante que nunca mais foi embora. Às vezes, ele é suave, como o som distante da chuva batendo nas janelas, outras vezes é pesado, quase sufocante, como se as paredes respirassem junto comigo. A mansão que Henrique e eu construímos com tanto amor agora é apenas um eco do que fomos. Caminho pelos corredores e ainda consigo ouvir o som das risadas dele, o tilintar dos copos de cristal durante os jantares, o toque do piano que ele insistia em aprender, mesmo sem talento algum. Tudo aqui carrega a presença dele, e talvez por isso eu nunca tenha conseguido ir embora. Henrique era o tipo de homem que não precisava levantar a voz para ser ouvido. Sua presença bastava. Ele sempre dizia: a força de uma mulher está em saber quando o silêncio vale mais do que 1000 palavras. E eu só compreendi o peso disso depois que o perdi. Ele partiu de forma tranquila, durante uma tarde dourada, enquanto eu lia no jardim. Desde então, o tempo parece ter parado. As flores que antes ele regava com cuidado ainda nascem, mas eu as vejo como quem observa lembranças brotando da terra. A casa é grande demais para uma só pessoa, mas eu me recuso a deixá-la. Aqui, cada canto guarda uma história, cada móvel guarda um olhar, cada sombra guarda um pedaço da vida que vivemos. Às vezes, ao acordar, ainda espero ouvir o som da chaleira fervendo e a voz dele me chamando da cozinha. Mas o que vem é apenas o sussurro do vento passando pelas cortinas. Meu filho, Lucas, foi o único que restou de nós dois. E, mesmo assim, parece que o perdi também, não para a morte, mas para a distância. Ele era o reflexo do pai em tantos aspectos, determinado, ambicioso, brilhante. Quando conheceu Larissa, pensei que finalmente teria uma nora doce e companheira. Lembro-me do dia em que ele a apresentou. Mãe, está a Larissa, a mulher mais incrível que eu já conheci. Ela estendeu a mão e sorriu. Tinha um olhar firme, daqueles que estudam tudo ao redor antes mesmo de piscar. Eu a achei encantadora, talvez por ingenuidade, talvez por querer acreditar que ele seria feliz. Com o tempo, percebi que Larissa tinha uma presença diferente. Ela gostava de estar no centro, de ser notada, admirada, seguida. Falava de números de seguidores, contratos, publicidade e fama como quem fala de amor. E Lucas, cego pela paixão, orbitava ao redor dela como um planeta preso à gravidade de um sol perigoso. Mãe, ela é só intensa, não leva tudo a sério assim, ele dizia, rindo, quando eu mencionava o quanto ela parecia controladora. Eu sorria, mas dentro de mim crescia uma sombra de inquietação. Depois que Henrique morreu, Larissa mudou. Passou a agir como se a ausência dele abrisse um espaço que ela precisava ocupar. Agora somos nós, Lucas. Precisamos cuidar do que é nosso. Essas palavras ainda ecoam na minha cabeça. Aos poucos, ela afastou meu filho de mim. Primeiro, ele parou de vir aos almoços de domingo. Depois, as ligações se tornaram raras. Quando eu ligava, era ela quem atendia, sempre com um tom educado demais para ser sincero. Gisele, ele está em reunião. Posso pedir para ele retornar? Ele nunca retornava. Nas redes sociais, Larissa mostrava uma vida perfeita, viagens, jantares, eventos, presentes caros. As legendas diziam coisas como gratidão à família Monteiro por me inspirar todos os dias, mas eu sabia que aquelas palavras não eram sobre amor, eram sobre poder. Ela transformou o sobrenome Monteiro em um símbolo de status, e meu filho, que sempre detestou holofotes, passou a viver sob eles, como se estivesse encenando a própria vida. Certa noite, sozinha na varanda, observei as luzes de São Paulo lá fora e pensei em como o mundo continua indiferente à dor dos outros. A cidade não para. As pessoas passam, os carros buzinam, os prédios brilham, e ninguém nota que, dentro de uma casa iluminada, há uma mulher tentando preencher o vazio de um lar que já foi cheio de vida. Foi nessa noite que decidi revisitar o escritório de Henrique, o cômodo que mantive intocado desde sua morte. A porta rangeu quando a abri, e um cheiro familiar de couro e papel antigo tomou o ar. O relógio sobre a estante marcava o mesmo horário do dia em que ele se foi, e isso me fez tremer por dentro. Toquei os livros, as pastas, as canetas.
Foi quando encontrei, no fundo da gaveta, uma pasta de couro escura com o nome dele gravado em dourado. Ao abri-la, reconheci imediatamente sua letra firme, inclinada, meticulosa. Eram cópias de contratos e o testamento, documentos que, na época, eu não tive coragem de ler completamente. Desta vez, li cada linha com calma. No meio das folhas, uma cláusula destacada com tinta azul me chamou a atenção. A residência permanecerá sob posse vitalícia de Gisele Monteiro. Qualquer tentativa de transferência, venda ou invasão deste bem invalidará automaticamente os direitos hereditários até que se concluam as investigações legais. Senti meu coração acelerar. Henrique previra algo. Ele sabia que o futuro traria desafios que eu ainda não conseguia imaginar. Fechei a pasta com cuidado e sentei na poltrona dele, olhando para o retrato de família sobre a lareira. Você sempre foi um passo à frente, não é, meu amor? Murmurei em voz baixa. Até depois de partir, ainda está me protegendo. O vento soprou pela janela aberta, fazendo as cortinas balançarem suavemente. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente do vazio. Não era alegria, nem tristeza, era pressentimento. Algo dentro de mim dizia que aquele silêncio que me acompanhava por anos estava prestes a se quebrar. E, quando isso acontecesse, eu estaria pronta. Porque Henrique me ensinou que há momentos em que o poder não está em falar, mas em esperar. Eu ainda me lembro do primeiro dia em que percebi quem Larissa realmente era. Foi durante um jantar na casa dela e de Lucas, pouco depois do casamento. A mesa estava impecável, pratos brancos com bordas douradas, velas acesas, uma trilha sonora suave e taças que pareciam nunca terem sido usadas. Tudo tinha o toque de alguém que queria impressionar, e Larissa fazia isso com maestria. Ela sorria o tempo todo, mas o olhar dela jamais sorria. Era um olhar calculado, frio, como o de quem estuda a fraqueza dos outros antes de atacar. Gisele, espero que tenha gostado do vinho. É francês, o preferido de Henrique, não é? Ela disse aquilo com um sorriso doce, mas havia algo na voz dela, uma pontinha de ironia que me fez estremecer. Eu apenas respondi, sim, era o preferido dele. Ela assentiu, satisfeita, como quem marca pontos em um jogo que só ela está jogando. Enquanto comíamos, percebi que cada palavra que Larissa dizia era uma peça de teatro. Ela elogiava o marido, o trabalho, a vida que tinham construído, mas tudo soava ensaiado, como se tivesse sido pensado para o público e não para o coração. Quando falava comigo, sempre havia uma comparação velada. Lucas me disse que a senhora é muito cuidadosa com a casa. Eu sou mais prática, sabe? Acho que não precisamos viver presas ao passado. E sorria, fingindo inocência. Eu sabia que não valia a pena responder. Mulheres como Larissa se alimentam da reação dos outros. Então, me limitei a observá-la, a forma como ela gesticulava para mostrar o anel de diamantes, como fazia questão de mencionar o nome Monteiro em voz alta, como se fosse uma marca que ela agora possuía. Aos poucos, percebi que ela não havia se casado com meu filho, mas com o poder que o sobrenome carregava. Com o tempo, a distância entre nós aumentou. As visitas se tornaram raras, e quando aconteciam, Larissa dominava o ambiente. Tinha um talento para transformar qualquer reunião em um palco onde ela era a estrela e os outros, apenas figurantes. Gisele, você devia experimentar essas roupas mais modernas, ficaria ótima. Eu poderia até marcar um personal stylist para te ajudar. Eu sorria, mesmo sentindo o veneno escorrendo por trás de cada palavra. Certa tarde, ela veio sozinha me visitar, algo inédito. Estava com um vestido branco justo, óculos escuros e o perfume mais caro que já senti. Sentou-se no sofá da sala como se fosse a dona da casa. Lucas está viajando, e eu achei que poderíamos conversar, sabe? Mulher para mulher. Eu apenas servi o chá e permaneci em silêncio, esperando o que viria. Acho que está na hora de a senhora aproveitar a vida, Gisele. Esta casa é grande demais para você. Poderia vendê-la e comprar algo menor, mais adequado. Aquele adequado me atravessou como uma lâmina. Ela não estava dando conselhos, estava testando limites.
Fingi não entender. Gosto do espaço, Larissa. Aqui me sinto perto de Henrique. Ela riu, um riso baixo, quase piedoso. Entendo. Mas o passado às vezes precisa ser deixado onde pertence. Olhei para ela por alguns segundos, observando sua postura impecável, o brilho arrogante nos olhos, a forma como cruzava as pernas como quem já se sente dona de tudo. Eu sabia que por trás daquela imagem perfeita havia algo obscuro, uma fome que não era de amor nem de segurança, mas de poder. Depois que ela foi embora, passei a notar os detalhes que antes me escapavam. Lucas me ligava menos. Quando atendia, parecia nervoso, inseguro, olhando para os lados. Está tudo bem, mãe, só estou ocupado. E, ao fundo, eu sempre ouvia a voz dela. Amor, você já terminou? Temos uma gravação daqui a pouco. Larissa controlava tudo, os horários, os compromissos, até as palavras dele. Um dia, navegando pela internet, vi uma entrevista dela. O título dizia, Larissa Monteiro, a nova musa das redes que inspira mulheres a conquistarem o que merecem. Em meio às respostas ensaiadas, uma frase me chamou a atenção. Eu acredito que cada mulher precisa aprender a tomar o lugar que é dela, mesmo que alguém já o esteja ocupando. Senti um arrepio. Ela não falava de ambição. Falava de usurpação. Nessa mesma semana, encontrei uma carta do banco entre os papéis que Lucas deixou aqui meses antes. O envelope dizia respeito a uma movimentação da empresa de Henrique, algo que deveria estar intocado desde sua morte. Ao ler, percebi que Larissa havia convencido meu filho a mexer em parte dos investimentos, alegando que precisavam diversificar. Era sutil, mas claro, ela estava assumindo o controle do que restava do império do meu marido. Naquela noite, sentei-me no antigo escritório, a mesma pasta de couro de Henrique sobre a mesa. Observei o nome dele gravado em dourado e pensei em quantas vezes o vi ali, escrevendo, tomando decisões, protegendo o que era nosso. Você sabia, não sabia, murmurei. Sabia que ela tentaria isso. Peguei o testamento de novo, aquele documento que me acompanhava como um escudo invisível. As palavras de Henrique estavam lá, firmes e imutáveis. Qualquer tentativa de transferência ou invasão invalidará automaticamente os direitos hereditários. Eu ouvi dentro de mim, como se ele falasse. Não tema, Gisele. Espere o tempo agir. E foi o que fiz. Esperei. Observei. Mantive o silêncio. Aprendi que, às vezes, o maior ato de força não é reagir, é permanecer imóvel enquanto o inimigo cava o próprio buraco. Quando fechei as janelas naquela noite, o vento trouxe o cheiro da chuva e um pressentimento quase palpável. Algo estava se aproximando. E eu sabia, com a mesma certeza com que o coração bate, que Larissa não tardaria a mostrar seu verdadeiro rosto. Aquele dia começou com o mesmo silêncio de sempre, o som leve das folhas do jardim sendo varridas e o aroma de café fresco preenchendo o ar. Eu estava sentada à mesa da cozinha, lendo calmamente o jornal, quando ouvi o portão eletrônico se abrir. Não esperei visita alguma, tampouco encomendas. O som dos saltos ecoando pelo corredor me fez levantar o olhar, aquele ritmo apressado, confiante, autoritário, eu conhecia bem. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a voz dela cortou o ar como uma lâmina. Gisele. Abra espaço, eu vou ficar aqui por uns dias. Larissa entrou pela porta principal como se fosse a dona do lugar. Trazia 2 malas enormes, uma bolsa de grife pendurada no ombro e um olhar triunfante. O motorista, obediente, seguia atrás carregando o restante. Lucas e eu estamos dando um tempo, ela disse, jogando as malas sobre o tapete caro da sala. Preciso de um lugar tranquilo para pensar, e nada mais justo do que vir para a casa da família. A forma como ela pronunciou família fez meu estômago revirar. Observei-a em silêncio, mantendo a calma que aprendi a dominar. Você não me ligou antes de vir, foi tudo o que eu disse. Ela deu de ombros. Não achei que precisasse. Afinal, essa casa também faz parte do meu futuro, não é? Sorriu com aquele ar ensaiado, ajeitando os cabelos loiros que brilhavam à luz da manhã.
Em poucas horas, o que era tranquilidade virou caos. Ela começou a andar pela casa, apontando, opinando, criticando. Essas cortinas são velhas, esse sofá precisa ser trocado, e essa decoração antiquada não combina com o padrão Monteiro. Eu me limitei a observar, com as mãos apoiadas na xícara de chá, sentindo a fúria crescer em silêncio. Larissa falava e se movia como quem marca território. Mandou que um dos empregados limpasse o quarto de hóspedes e, sem cerimônia, mandou preparar o jantar. Nos dias seguintes, ela se comportou como uma verdadeira usurpadora. Andava pelos corredores de robe de seda, falava alto ao telefone, transformando cada cômodo em cenário de suas chamadas e vídeos. Meus seguidores adoram quando eu mostro um pouco da vida real. E essa casa é perfeita para isso, disse um dia, gravando um vídeo na varanda onde Henrique costumava ler. A visão dela sorrindo diante da câmera, com aquele tom falso de felicidade, me revoltou. Era como se ela estivesse profanando as memórias que ali existiam. As funcionárias começaram a me olhar com desconforto, sem saber a quem obedecer. Larissa dava ordens, modificava horários e até o cardápio da semana. Nada de comida simples, por favor. Quero refeições com mais elegância. Essa casa precisa de padrão. Quando ouvi isso, entendi que ela não estava apenas hospedada, ela estava testando meu limite, tentando medir até onde eu aguentaria antes de reagir. Uma noite, enquanto arrumava a mesa do jantar, ela apareceu com um sorriso que eu já aprenderá a temer. Sabe, Gisele, eu estive pensando, talvez o melhor fosse você tirar umas férias. Ir para um spa, relaxar, cuidar de si. Eu posso cuidar das coisas aqui enquanto isso. Olhei para ela sem pressa, apoiando os talheres sobre a mesa. Esta é a minha casa, Larissa. E eu não pretendo sair dela. Por um instante, o sorriso dela vacilou. Mas logo voltou, ainda mais falso. Claro, eu só quis ajudar. É que às vezes as pessoas mais velhas precisam de um descanso, entende? Não respondi. Servi o jantar e permaneci em silêncio durante toda a refeição. Ela falava, gesticulava, ria sozinha, mas eu não lhe dei o prazer de um confronto. Dentro de mim, algo se movia, uma calma tão firme que a própria raiva parecia incapaz de atravessar. No terceiro dia, o desrespeito atingiu outro nível. Era manhã, e eu ainda estava no quarto, lendo em silêncio, quando a porta foi aberta bruscamente. Larissa entrou sem bater, com um tom de comando que me fez levantar o olhar. Levanta. Põe esta casa em ordem para eu me mudar para cá. Ela falava alto, gesticulando, como se estivesse diante de uma empregada. Quero o quarto principal, aquele com varanda. É mais iluminado, e as minhas coisas combinam melhor com ele. Olhei-a por alguns segundos, sem dizer nada. Aquela mulher, que um dia entrou na minha vida com um sorriso e promessas de amor ao meu filho, agora se erguia diante de mim como uma invasora arrogante. Dentro de mim, o sangue ferveu, mas minhas mãos permaneceram firmes. Fechei o livro com calma, me levantei e caminhei até a janela. Você não ouviu o que eu disse? Ela gritou. Ouvi, respondi, com a voz serena, sem olhar para trás. Ela cruzou os braços. Então vai fazer o quê? Vai fingir que ainda tem controle sobre isso aqui? Essa casa é grande demais para você, Gisele. E agora é hora de eu assumir o que é meu por direito. Aquelas palavras ecoaram, pesadas. Por direito. Eu sabia que ela não tinha nenhum, e ainda assim, a ousadia dela beirava o inacreditável. Caminhei até a porta, sem responder, e desci as escadas lentamente. Ela me seguiu, irritada, perguntando o que eu estava fazendo. Eu não disse uma palavra. Fui até a sala, peguei o controle remoto e liguei a TV. Vai mesmo me ignorar? Que absurdo! Eu estou falando com você. Ela gritava, o rosto vermelho, as mãos agitadas. Mas então, a voz dela começou a falhar. O noticiário interrompeu a programação habitual, e a imagem na tela mudou. O apresentador, com expressão séria, anunciou algo que fez o sangue de Larissa gelar. Eu apenas me sentei na poltrona,
cruzando as pernas com calma. O som da TV preencheu o ambiente, e o silêncio que eu carregava há anos se tornou a minha maior arma. O que aconteceu a seguir transformaria aquela casa para sempre. O noticiário ecoou pela sala com uma força quase sobrenatural. As palavras do apresentador cortavam o ar como lâminas afiadas. Investigações apontam desvio de fundos e fraudes fiscais envolvendo a influenciadora Larissa Monteiro e sua empresa de marketing digital. Por um instante, o tempo parou. O som do vento nas janelas, o ruído distante dos carros, até o tic-tac do relógio, tudo pareceu desaparecer. Larissa ficou imóvel, os olhos vidrados na tela, a boca entreaberta. Quando a imagem dela apareceu no telão do jornal, sorrindo em uma entrevista antiga, foi como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Isso é um erro, ela gaguejou, tentando rir, mas sua voz tremia. Eles estão mentindo. Deve haver algum engano. Caminhou em círculos, o rosto pálido, o corpo em pânico. Gisele, diga alguma coisa. Você sabe que não é verdade. Olhei para ela, calma, como quem observa o desfecho inevitável de uma tempestade que já se formava há muito tempo. O tempo sempre revela, Larissa. Sempre. Ela correu até a TV, desligou o aparelho e me encarou com raiva. Você sabia. Foi você. Foi você quem fez isso comigo. As mãos dela tremiam tanto que a bolsa que segurava caiu no chão, espalhando documentos e papéis. Eu me abaixei lentamente, recolhi um deles e o estendi. Henrique sempre foi mais sábio do que você poderia imaginar. Ele previu tudo. Até você. Ela empalideceu ainda mais, como se o nome dele tivesse peso suficiente para derrubar toda a máscara que usava. Do que está falando? Perguntou, a voz agora baixa, quase um sussurro. Do testamento. Dos documentos que ele deixou comigo. Do fato de que esta casa nunca seria sua, nem mesmo de Lucas, enquanto eu estiver viva. E mais do que isso, das provas que ele guardou sobre o dinheiro que você desviou da empresa da família. Tudo estava registrado. Larissa recuou um passo. Você entregou isso à polícia? Não. Eu apenas abri o caminho para que a verdade aparecesse. Foi Lucas quem entregou. Ela piscou, confusa. Lucas? Nesse instante, o celular dela começou a vibrar sem parar. Chamadas, mensagens, notificações, a tela se iluminava freneticamente. Ela atendeu, a voz trêmula. Amor? Por favor, diga que é mentira. Eu posso explicar, mas a voz de Lucas, fria e quebrada, atravessou o silêncio. Não me chame assim. Eu já vi tudo, Larissa. As transferências, as contas falsas, os contratos falsificados com o nome da minha mãe. A polícia está indo aí. Eu devia ter escutado ela desde o começo. Larissa soltou o telefone, que caiu no tapete com um som seco. Ele não pode ter feito isso comigo, murmurou, olhando para mim como se eu tivesse o poder de mudar o destino. Você destruiu a minha vida. Não, Larissa. Você destruiu a sua própria vida quando decidiu usar as pessoas que te amavam. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sem dizer nada, correu até o quarto de hóspedes, pegou a mala e saiu pela porta principal. A campainha tocou logo em seguida. 2 homens de terno escuro, com distintivos pendurados, entraram calmamente. Senhora Gisele Monteiro? Eu assenti. Temos um mandado de prisão para Larissa Monteiro, por fraude financeira e falsificação de documentos. Ela ainda está aqui? Apontei para o portão. Acabou de sair. Eles agradeceram e saíram apressados. Da janela, vi as luzes da viatura refletindo nas paredes brancas da casa. Era estranho, não senti raiva, nem alívio. Apenas uma profunda sensação de justiça. A justiça de quem esperou, calada, até o momento certo. Nos dias seguintes, o caos tomou conta dos noticiários. Larissa foi presa ao tentar embarcar para o exterior com passagens falsas. As imagens dela algemada circularam por todas as redes sociais,
e os mesmos seguidores que antes a exaltavam agora a condenavam com ferocidade. O império que ela construiu em cima de mentiras desabou da noite para o dia. Lucas veio me ver uma semana depois. Chegou abatido, com olheiras fundas e o olhar de um homem que finalmente enxergava o que sempre esteve diante dele. Mãe, ele disse, a voz rouca, eu devia ter acreditado em você. Eu me deixei enganar por ela, e acabei ferindo a única pessoa que sempre me protegeu. Abracei-o. Foi um abraço longo, silencioso, cheio de perdão e arrependimento. O importante é que você aprendeu, meu filho. O amor verdadeiro não exige obediência, exige respeito. Ele chorou, e eu apenas acariciei seus cabelos, como fazia quando era menino. A partir daquele dia, algo se curou entre nós, não completamente, mas o suficiente para recomeçar. Meses se passaram, e a vida voltou a pulsar naquela casa. Reformei o jardim, pintei as paredes, troquei as cortinas. As flores de Henrique floresceram novamente, e todas as manhãs eu as regava com a mesma serenidade de quem venceu sem precisar gritar. Lucas começou a trabalhar na empresa do pai, determinado a reconstruir o nome Monteiro com dignidade. Às vezes, ele vinha almoçar comigo e trazia um sorriso que há muito tempo eu não via. Em uma dessas tardes, encontrei uma pequena caixa no fundo da estante do escritório. Dentro dela, havia um bilhete escrito à mão por Henrique, guardado entre os documentos antigos. As letras firmes e elegantes diziam: se algum dia duvidar da sua força, lembre-se de que o silêncio é a voz mais poderosa que uma mulher pode ter. Não grite, não fuja, não tema. Apenas espere. O tempo faz o resto. Fechei os olhos e senti o coração se acalmar. Sentei na mesma poltrona onde tantas vezes o vi sentado e deixei o bilhete repousar sobre o colo. Lá fora, o pôr do sol banhava o jardim com tons dourados, e eu percebi que o silêncio, aquele que um dia me sufocou, agora era o meu aliado. Levantei-me, caminhei até a varanda e olhei para o horizonte. Pela primeira vez, senti a casa viva outra vez, não porque alguém havia voltado, mas porque tudo o que era falso finalmente havia partido. Sorri. A lembrança daquele dia, da voz dela, do grito ecoando pelo corredor, voltou à minha mente. E, com um toque de ironia serena, pensei em silêncio. Fiquei em silêncio, apenas liguei a TV e vi seu rosto mudar de cor quando os jornais anunciaram. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!